Obrigado. Se você puder, nesse momento, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar a Deus, agradecendo por essa manhã, pela igreja, e também o Darcy vai orar pela palavra que nós vamos abrir na sequência. Vamos nos ajoelhar? Querido amantíssimo Pai, mais uma vez estamos diante de Ti de joelhos, para que o Senhor abra as portas do céu, abra os corações das pessoas que estão aqui, mas também das pessoas que estão nos lares. Tu sabes as dores, Tu sabes as dificuldades, mas que a gente possa mostrar a cada momento, a cada atitude, para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para cima. Queremos ir para cima. Queremos estar no seu seio, na sua mão, na sua condução. Queremos agradecer todas as pessoas que durante esse tempo levaram esse evangelho, levaram essa mensagem de uma maneira inovadora, de uma maneira pioneira. Que o Senhor continue usando a igreja e continue usando o pastor de uma maneira especial. Amém. Ele fez esse sermão contigo, de joelhos. Ele quer ser, mais uma vez, um instrumento em suas mãos. Amém. Que Ele está conosco hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Obrigado, Dr. Rascher. Obrigado, Mano, Darcy. Deus continue abençoando vocês. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Convido você para abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, capítulo 58. Abra a palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 58. Abra a Bíblia, deixe a Bíblia aberta. Ok? Abra a palavra de Deus e deixe a Bíblia aberta. Hoje eu tenho uma gratidão especial porque não está um dia tão quente, diga amém. Quem estava aqui sábado passado? Estava muito quente, né? A gente tem um desafio, cada ano que passa vai esquentando mais, né? Há 13 anos atrás, quando a igreja foi construída, o comentário foi: mas faz 2, 3 sábados quente no ano, não está mais assim, né? Então a gente tem o desafio de climatizar a nossa igreja, estão sendo feitos já estudos, e a igreja está fazendo estudos por isso, né? Para isso, esperamos que tão logo seja possível a gente tenha uma igreja mais refrigerada também, mais climatizada. Queridos, Isaías 58, você está com a Bíblia aberta? Não feche a Bíblia, abra o seu coração e ore a Deus para que Deus fale a nós. Amém? Antes da gente ler o texto bíblico, eu quero falar alguma coisa para você. Chegou dezembro. Você já parou para pensar? Mais um dezembro. 2023, daqui a 3 semanas, já terá passado. Nós estaremos indo para 2024. Quando eu era criança, jovenzinho ali, a gente ficava somando ali, né? Quantos anos eu vou ter no ano 2000? Quem fez essa conta ali? Todo mundo fez essa conta, né? E, bom, no ano 2000, Marcelo, teria 25 anos, só que já está quase passando 25 anos do ano 2000. Eu fiquei pensando nisso. É muito tempo. E o tempo está passando muito rápido. Eu fiquei pensando nessas últimas 2 semanas, né, e orando a Deus: Senhor, mais um ano passou. Nós temos muitos motivos de gratidão a Deus e muitos motivos de louvor a Deus. Este ano, nós vamos passar de 160 almas que desceram as águas, amém? E esse número
É um número recorde da história da Igreja Central de Curitiba. E louvado seja Deus por isso. E todas as semanas pessoas estão pedindo para estudar a Bíblia, estão fazendo estudos bíblicos e se decidindo por Jesus. Jesus está voltando. Louvado seja o Senhor. Um ano se passou, centenas de almas se entregando a Cristo aqui, milhares e milhões se entregando a Jesus em todo o mundo. Mas sempre no final do ano, a gente faz um balanço da nossa vida. Se não faz, deveria fazer. Concordam comigo, não? Cláudio, querido, como está a tua vida hoje? Final de 23 em relação a final de 22. Cresci espiritualmente, cresci como pai, cresci como pastor, cresci como irmão, cresci como pessoa, cresci como profissional. Sou eu hoje um melhor filho de Deus? Tenho sido eu um exemplo? Como está a sua vida nesse final de ano? Eu aqui, hoje de manhã aqui, às 9h10, fizemos um momento aqui de oração. E quando acabou o momento de oração, eu fui para fazer o culto fúnebre do nosso irmão Jackson Cagliotti. 56 anos. Câncer fulminante. 4 meses desde a descoberta. Muito triste. E a gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente. Como está a tua vida? Eu tenho orado a Deus e pedido a Deus, Senhor, são os últimos 2 momentos que eu vou estar com a igreja este ano. Este sábado hoje e o próximo sábado. Os últimos 2 momentos que eu vou ocupar o púlpito este ano. E que eu vou poder trazer uma mensagem para a igreja este ano. E eu penso e pergunto, Senhor, que mensagem? E me veio à mente uma palavra de Deus que eu quero compartilhar contigo nesse momento. Para você e eu refletirmos naquilo que Deus tem para nós. E a palavra está em Isaías 58. Veio ao meu coração e eu fiquei estudando essas duas últimas semanas esse texto bíblico. Versículo 1, você que está com a Bíblia aberta. Isaías 58, verso 1. O que diz a Bíblia? Diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Clama a plenos pulmões. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Ó igreja querida, se você pudesse ter um pouco de noção de como é triste, a situação em que nós nos encontramos. Nós nos encontramos numa situação muito triste. Por quê? Porque Jesus está a um passo de apontar nas nuvens dos céus e ordenar que a trombeta soe. E nós não estamos despertando ou despertos para essa realidade. Clama a plenos pulmões. Clama, diz a palavra do Senhor. Muitos estudiosos atribuem
esse texto de Isaías capítulo 58, ao dia da expiação. 10º dia do 7º mês do calendário judaico era o dia do juízo, dia da expiação. No primeiro dia do mês, havia o som de trombeta, e esse som de trombeta, e era um dia solene, o primeiro dia do mês, anunciava que o dia do juízo estava dali a 10 dias. Era o dia do juízo. Clama a plenos pulmões. O sacerdote trocava a trombeta e anunciava: o juízo está chegando. Semana que vem, próximo sábado, vai ser o dia do juízo aqui para a Igreja Adventista Central de Curitiba. Por que vai ser o dia do juízo? Porque, como uma figura, nós podemos hoje também experimentar um dia de renovação com Deus. Como era o dia do juízo, um dia de confessar os pecados, um dia de entregar o coração a Deus, um dia de render a vida ao Senhor e ficar com o coração contrito e perguntando para Deus: Senhor, onde foi que eu errei neste último ano? Onde eu tenho errado? Onde eu tenho pecado? E orar como Davi orou: Senhor, sonda o meu coração, vê onde há o caminho errado em mim e guia-me para o caminho eterno. Nós estamos chegando nesse dia, e no próximo sábado vai ser a última Santa Ceia deste ano. É o dia da graça, é o dia do perdão, é o dia do novo começo, é o dia da reconciliação com Deus e com o próximo. Santa Ceia, próximo sábado, é o dia do juízo. E eu estou aqui, em nome de Jesus, fazendo soar a trombeta e conclamando a minha igreja em nome de Jesus: prepare-se, não perca essa oportunidade. Próximo sábado é o dia do perdão, do juízo, da reconciliação, do novo começo. É triste porque a palavra de Deus, Isaías está dizendo ali que Deus falou para ele, dizendo assim: clama a plenos pulmões e anuncia a transgressão do meu povo e os pecados do meu povo. E o versículo 2, veja o que continua dizendo as Escrituras, diz assim: mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, e têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, olha como o povo dizia, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia, olha a palavra de Deus, eis que no dia em que jejuais, vocês cuidam dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto, a voz de Deus. Olha o que Deus diz no versículo 5: seria este o jejum que eu escolhi? É este o jejum que eu escolhi para vocês? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como um junco e se estenda debaixo de si um pano de saco? Chamarias isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Vamos entender o que o profeta aqui está dizendo, o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: profeta, clame, anuncie o pecado.
O dia do juízo está chegando. É o dia do juízo. É a última chance, a última oportunidade. E o povo diz assim: mas Senhor, nós temos jejuado, nós temos procurado ao Senhor, nós temos afligido a nossa alma ao Senhor. E Deus olha para eles assim: não, porque quando vocês me buscam em um dia. E vocês se inclinam perante mim durante um dia. Mas durante o restante do tempo, e mesmo no dia de jejum, que é o dia do juízo, vocês se ferem uns aos outros com palavras. E aqui diz que não era só com palavras, era com um punho. Imaginem, que saía soco entre eles, o povo de Deus e alguns dos líderes. Você consegue imaginar um negócio desse? E aí Deus olha para eles assim: seria esse o jejum que eu escolhi para vocês? É assim, com rixas, com brigas, com picuinhas, com disque-disque, com fofoquinha, com isso, aquilo, outro? Não, não. Quem aqui nessa última semana falou mal de algum irmão? Não levante a mão. Você não vai levantar a mão. Mas se eu pedisse com mais ênfase, você levantaria, né? Ei, quem aqui na última semana falou mal de mim? Você ria? Rixas. Ei, como você acha que a gente vai alcançar o céu com esse espírito? Hã? Quem fala isso é Deus, não sou eu. Não. O Senhor está dizendo: seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem num dia aflija? Coloca ali pano de saco, se faz de santo e tudo mais. Veja, quantos de nós nos fazemos de santo um dia da semana, quando é no sábado de manhã? E olha, e não é nem se fazer de santo no dia, é se fazer de santo na igreja. Porque quando sai de casa, sai brigando com os filhos, sai brigando com o esposo, sai brigando com o cônjuge. Já deu a hora, estoura tudo, briga. Aí quando chega na igreja, aqui ó, no portal da igreja, e o diácono está ali com o conezinho, tipo assim, está cheio o estacionamento, e aí aponta o carro. Como assim? Eu sou membro. Eu escuto dos diáconos. Brigam com aqueles que estão ali voluntariamente servindo. E aí acha que vai para o céu. Alguns, se pudessem, desceriam do carro para meter soco no diácono. Vocês estão rindo? É de chorar em alemão. Chorar em alemão. Ei, desse jeito a gente não vai para o céu, nós vamos para o inferno. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Vocês acham que a minha tarefa aqui é simples, é fácil? Não, não é. Antes esse, para dizer um português bem dizido, né? Quantos não têm sequer onde congregar? Eu chorei. Eu estive num simpósio, falei para vocês algumas semanas atrás, e conheci um pastor do Acre. Gente do céu, aquele pastor me contando as histórias dele, de servir a Deus. Ele chegou no distrito,
ali largaram ele, a esposa e o filhinho de 4 anos, lá no meio da Transamazônica. No meio da Transamazônica. Ele chegou na casa lá, casa pastoral, olha, ele contando da casa. E o distrito dele tinha igreja que ficava a 200 quilômetros da casa dele. 200 quilômetros. E ele não tinha um carro, uma moto, nada. Ele me contando a história, ele disse assim: pastor, eu precisava de uma moto para atender o povo. Mas eu não tinha dinheiro, recém-formado, não tinha nada. Ele disse assim: eu vou ter que comprar uma moto. Ele falou para a esposa: olha, você fica em casa orando, eu vou sair de casa para ir comprar uma moto. Você vai comprar com que dinheiro? Eu não sei, mas eu preciso de uma moto. Eu não tenho dinheiro, mas vou comprar. Aí ele foi numa loja de moto, chegou lá no camarada e disse assim: amigo, eu estou aqui porque eu preciso comprar uma moto. Oh, que bom, quanto que você tem para gastar? Ele disse: nada. Se você quer comprar uma moto, você está brincando comigo, né? E não tem dinheiro? Olha só, disse: nada, não tem dinheiro. Mas o negócio é o seguinte: eu sou um missionário, eu vim aqui enviado de Deus, eu vim aqui para pregar o Evangelho, eu tenho igrejas e pessoas para visitar, para falar do amor de Jesus, eu preciso de uma moto. E o camarada olhou para ele e disse assim: bom, se é assim, então está vendo aquela moto lá, eu acho que o dono é capaz de vender para você. Liga para ele. Ele ligou para o dono, disse assim: ó, eu tenho com a moto aqui, eu quero comprar, quanto que você pode pagar? Ele disse assim: eu não tenho dinheiro. Mas como assim? Ele disse: eu sou um missionário, venho aqui em nome de Jesus para pregar, etc e tal. O camarada disse assim: faz o seguinte, você tem um papel aí? Então anota aí, a moto vale tanto, ok? Combinado? Você vai me pagar esse tanto quando você puder, como você puder. Leve a moto e vai pregar de Jesus. Olha que lindo. Esse camarada andou 200 quilômetros, passou 6 meses com a sua esposa lá num outro lugar, pregando de Jesus e tudo mais. Foi me contando as histórias e eu fui diminuindo. Eu pensei: meu Deus do céu, como eu sou miserável. E aí eu disse assim para ele: amigo, mostra para mim aí, eu quero conhecer. E ele me deu lá um Instagram de um outro pastor amigo dele, que saiu de casa, olha a história, escuta a história, saiu de casa de manhã cedo, com uma mochila nas costas, a placa da igreja nas costas, a placa da igreja que ele ia andando 16 quilômetros, para chegar na comunidadezinha, para ir lá fazer a inauguração da igreja. Não dava para ir de carro, não dava para ir de moto, porque era tempo de chuva e a lama era tanta. E ele vai andando e depois de uns 3 quilômetros ele vai filmando e vai mostrando ali. Aí ele disse assim: olha, eu tive que tirar as botas porque junta muita lama, fica muito pesado, escorregadio. Coloquei as botas ali no canto e ele anda uns 13 quilômetros descalço, com a mochila e a placa da igreja nas costas, e aparece a foto da igrejinha que ele vai inaugurar lá no cantinho, e o povo lá feliz, num casebrezinho de madeira se reunindo, orando e clamando a Deus para que Jesus volte. E a gente tem um prédio lindo aqui. Fica quente alguns sábados, sim, mas não fica mais quente do que lá no interior, não. É ou não é verdade? Lá no meio da Transamazônica, num calor e eternite em cima da cabeça, e lá o povo está orando, adorando a Deus, clamando: Senhor, venha Senhor, venha Senhor. Como é que nós vamos alcançar o céu e Jesus nessa indolência? Diz para mim, como? E Deus chama os seus servos assim: clama aos plenos pulmões, anuncia ao meu povo a sua transgressão e o seu pecado. Anuncia o meu pecado, porque nós estamos juntos. O teu pecado é o meu pecado, é o nosso pecado. E eu não tenho medo de dizer, como Paulo disse: de todos o maior pecador aqui sou eu, mais miserável de todos. E quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem. Porque aquilo que pode ser um pecado pequeno para você, para mim é enorme, assim como foi com Moisés. Eu sou o pior de todos. Subtreco do subtroço.
Aí o Papai do Céu vem dizendo assim: ei, versículo 6, porventura o jejum que eu escolhi para você não é esse? Olha para a Bíblia, olha para a Bíblia. Veja o que Deus está chamando a gente a fazer. Ei, olha para a Bíblia, versículo 6, Isaías 58. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças e solte ali as ataduras da servidão, que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolha em casa os pobres, os desabrigados, e se vires ou nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Não te escondas do teu semelhante. Então, diz o Senhor, agora sim, olha só. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, diz a palavra do Senhor, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares de ti, o quê? O jugo, o dedo de ameaça, o falar injurioso. Deus está falando conosco. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Uau! Quando isso vai acontecer em nosso meio? Eu clamo em nome de Jesus, que seja hoje, Senhor. Que seja hoje essa transformação em nossa vida. Sempre quando chega final de ano, é normal nós montarmos uma árvore de Natal na igreja. Alguns dizem assim, o pastor não sabe qual é o Natal da Bíblia? Por que árvore? É simples, porque árvore. Porque nós temos uma instrução no livro Lar Adventista do Espírito de Profecia que diz que seria bom que toda a igreja tivesse uma árvore, para nós trazermos as dádivas e bênçãos que o Senhor nos deu durante o ano, para entregarmos aos pés de Jesus, amém? É só para lembrar isso, é para lembrar que o Natal chegou, que Jesus nasceu, e quando a gente dá uma oferta de gratidão de Natal, a gente está dando para Jesus, porque é para Ele, e quando Ele voltar, diz Ele, não eu, Ele que falou em Mateus capítulo 25, Ele, Cristo Jesus, assim, vai chegar um dia que eu vou separar os cabritos das ovelhas, e as ovelhas, eu vou dizer assim, venham benditos de meu Pai, e entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus conclui dizendo o quê? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, sem roupa, vocês me vestiram, quando eu estava forasteiro, vocês me hospedaram, quando eu estava doente, vocês me foram visitar. Eu olho para a igreja, eu não conheço todos vocês, infelizmente gostaria, mas muitos de vocês têm vergonha de chegar para o pastor e dizer assim, pastor, eu estou passando por necessidade na minha casa, eu não tenho dinheiro para o ônibus para o trabalho, eu não tenho dinheiro para a alimentação da minha família. Tem vergonha, eu quero dizer para você em nome de Jesus, não tenha vergonha. Se existe mutirão de Natal, se existe asa nessa igreja que é para atender especialmente, principalmente os membros desta comunidade. Procure o pastor Xaxim, pastor Alemão, pastor Denilson, procure a mim, procure o irmão Edson, procure qualquer um de nós. Não tenha vergonha se você está passando por necessidade. Se Deus assim permitiu por algum motivo que a gente não sabe qual é, vamos entender ali, mas a gente está aqui para te ajudar. A igreja existe para isso. Venham, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. E para concluir a mensagem dessa manhã, eu quero levar você para um outro texto bíblico, lá em Mateus agora. Lá em Mateus capítulo 27. Abre a Bíblia lá, Mateus capítulo 27. Poderíamos conversar ainda mais, muito mais. Mas eu quero concluir levando vocês a Mateus capítulo 27. E eu descobri algo muito interessante. Abriu lá a Bíblia, Mateus 27? Já vou te dizer o versículo, ok? Mateus 27. Abre a Bíblia, deixa aberto ali, olha para mim. Quando você olhar para mim, eu vou entender que você já encontrou. E a gente vai conversar um pouco antes de eu te dizer o versículo. Esse texto que nós lemos lá de Isaías capítulo 58,
existe uma tradução desse texto que é uma tradução para o grego. Toda tradução da Bíblia, especialmente as traduções antigas, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, traduzida por judeus, quando eles estão traduzindo a Bíblia, eles estão de alguma forma interpretando, usando palavras para dar entendimento a essas outras palavras que foram escritas no original. A primeira interpretação da Bíblia é uma tradução. Imagine uma tradução que 70 homens piedosos judeus fizeram do hebraico para o grego. E eu descobri alguma coisa muito interessante. Lá em Isaías capítulo 58, quando diz, clama a plenos pulmões, grita sobre o pecado do meu povo, a palavra grega que foi escolhida por aqueles 70 homens piedosos que fizeram a tradução do hebraico para o grego, é uma palavra que aparece somente uma vez no Novo Testamento. Uma vez no Novo Testamento. E você vai ver agora qual é essa única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. E ela aparece no livro de Mateus, capítulo 27. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 33. Estamos juntos? Verso 33. Olha o que diz lá. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Pausa, olha para mim. Não é o tema do nosso estudo hoje, mas eu apelo ao teu coração em nome de Jesus. Não use álcool. Jesus não usaria nem no pior momento da sua vida para aliviar, mesmo que fosse sua dor e sofrimento na cruz. Não use álcool. E não me vem com essa historinha, mas Jesus transformou água em vinho. Como assim? Você tem coragem de dizer que Jesus transformou a água em vinho fermentado para os outros ficarem bebendo e um olhando para a mulher do outro falando bobagem? Você tem coragem de falar isso, usar esse argumento? Não, por favor. Não. A fermentação é fruto do pecado. Eu lembro quando eu era criança, no Natal, nos reunimos na casa do meu avô Jacó, e era tão gostoso, a gente passava o dia lá brincando, os primos, e aquela festa toda e tudo mais, mas eu lembro que era colocar uma cerveja na mesa, pum, 5 minutos, a conversa mudava, 5 minutos a conversa mudava. Não use álcool. Se você quer que o demônio entre na tua casa para destruir você, seja sorrateiramente ou abertamente depois de um tempo, brinca com álcool para você ver. Brinca com álcool. Alguns dos filhos estão perdidos hoje nas noitadas de drogas, de bebida, de cigarros, de narguile, disso, daquilo, outro, porque você que era para ser o valente da casa, que Jesus disse que o ladrão, o salteador não vai entrar na tua casa sem antes amarrar o valente da casa. Aí o pai bebe ali um vinhozinho socialmente e uma cervejinha e acha que não tem problema. E você foi amarrado pelo diabo por causa dessa porcaria, dessa tua desculpa e justificativa tola, achando que você pode beber um pouquinho de álcool. E aí depois você fica pagando as noitadas e festas dos teus filhos por aí, e vendo eles indo para o inferno, porque você foi amarrado pelo inimigo, pelo demônio. Clama a plenos pulmões, anuncia o pecado do teu povo. Volte os teus olhos para a Bíblia.
Versículo 34, Mateus 27. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita com acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 45 agora, Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até as 3 da tarde, preste atenção que diz a Bíblia, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Jesus estava ali crucificado, e por volta da hora nona, o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia por volta da hora nona? O que diz? Clamou, mesma palavra. Única vez que aparece no Novo Testamento, mesma palavra, mesma forma, idêntico, igual, tudo. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer o quê? Meu Deus, por que me desamparaste? Este foi o clamor de Jesus. Aquele clamor lá, plenos pulmões, anuncia o pecado do meu povo. E agora aqui um clamor em plenos pulmões, um Deus que se fez homem para libertar o seu povo dos seus pecados. Um clamor em alta voz. Phone megalê. Aí vem a palavra megalefone, ou megafone, alta voz. Jesus gritou em alta voz, e Mateus é o único que relata 2 gritos agonizantes de morte. Grito de morte, diz ali o versículo 50 de Mateus 27 ainda. E Jesus clamando outra vez com grande voz, nem uma palavra, ele entregou o Espírito. 2 gritos agonizantes de morte, grito de morte. Diz o Espírito de profecia, pode pôr o texto na tela por gentileza. Diz o Espírito de profecia, livro Sinais, ou revista Sinais dos Tempos, 1898, diz assim: houve um grito. Você pode pôr na tela por gentileza agora? Houve um grito agudo e agonizante, e o Filho de Deus expirou. Ele morreu de um coração partido. Não foi, porém, a lança tirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Jesus. Aquele grito soltado com grande voz, no momento da sua morte, a corrente de sangue e de água que lhe fluiu do lado, demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração. O coração dele partiu, partisse-lhe o coração pela angústia mental. Foi morto pelo pecado de quem? Põe o seu nome ali. Põe o teu nome ali. Pelo pecado do André. Diz ainda, livro Desejar Todas as Nações, que a esperança não se apresentava a Cristo Jesus, não se apresentava a Ele, a sua saída da sepultura como vencedor. Não, Ele não tinha essa esperança, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Jesus temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que a sua separação houvesse de ser eterna. Notem o que diz agora. Preste atenção. Jesus Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder sobre ele, sobre a raça culpada. Foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu, que quebrantou o coração de Jesus. Grito de morte. Grito de morte. Aquele grito que Jesus soltou e a angústia que ele sentiu é a angústia que todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados vai sofrer quando ele voltar. Clama a plenos pulmões. Anuncia o pecado do meu povo. Clama a plenos pulmões.
Querida igreja, hoje é o dia de você se arrepender e entregar a sua vida completamente a Jesus, amém? Próximo sábado eu clamo a você em nome de Jesus, não perca a oportunidade de você participar da Santa Ceia. Faça um balanço da sua vida hoje, durante toda essa semana. Peça perdão, estenda perdão, receba perdão. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu pelo teu e pelo meu pecado. E esse pecado é um pecado singular. Olha o que diz as Escrituras, João capítulo 1, versículo 29. Diz o quê? Diz o quê? Diz que Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o quê? O pecado do mundo. Isaías 53, versículo 6 diz o quê? Aquele que não conhece, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Singular, pecado, iniquidade, singular. O último texto, Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pecado singular, Ele o fez pecado por nós. E aí eu faço a pergunta: que pecado singular é esse que matou Jesus? E esse é o último texto que nós vamos ver nessa manhã. Abra a Bíblia em Atos, capítulo 2, rapidamente, Atos 2. Diz a palavra do Senhor em Atos 2, que João, Pedro e os demais apóstolos, cheios do Espírito, depois do Pentecostes, se levantaram para pregar um lindo sermão. E quando Pedro terminou o sermão, no capítulo 2 de Atos, versículo 37, a palavra do Senhor diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Então respondeu-lhes Pedro. O que foi que Pedro disse? Arrependei-vos. E o que mais? E convertei-vos. E o que mais? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi a palavra? Que faremos, irmãos, para sermos salvos? Que foi que Pedro disse? Arrependam-se. Arrependam-se. Sejam batizados. Sejam batizados. O mesmo sermão, a mesma palavra de Pedro era a palavra de João Batista à beira do Jordão, quando ele estava apontando para o Cordeiro de Deus que vinha tirar o pecado do mundo. Arrependam-se. Esta era a palavra. Arrependam-se dos seus pecados. E que pecado é esse? Simples. No sermão, Pedro nos dá o recado e nos ensina que pecado é esse. E o pecado é que nós crucificamos Cristo Jesus. No versículo 23 do capítulo 2 diz: arrependam-se, porque vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Todos nós que estamos aqui na igreja hoje, assentados nos bancos desse lindo templo, dessa linda igreja, ou você que está nos assistindo aqui, onde quer que você esteja, você está aqui no Paraná, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia, você que está aí em Manaus, que é Manauara, você que está aí do outro lado do oceano, em Portugal, em qualquer lugar desse mundo, você e eu, nós somos culpados da crucifixão de Cristo Jesus, são os nossos pecados. Jesus morreu com o coração partido, porque nossos pecados foram colocados sobre Ele. Nós somos culpados da morte e da crucifixão de Cristo Jesus. Jesus morreu com o coração partido. Diante de tudo isso, Ele foi o maior dom do céu que Deus enviou para nos salvar. Mas Jesus fez isso para que nós vivêssemos com o coração partido, diante de tamanho amor. Só que não, eu fico arranjando desculpas para o meu pecado. Como assim? Você vai desprezar isso? Você vai desprezar isso por um copo de vinho? Você vai desprezar isso por uma noitada de festa?
Você vai desprezar esse amor e essa entrega por uma fofoca? Você vai desprezar esse amor e essa entrega por sonegar imposto? Você vai desprezar a vida eterna por mentir? Você vai desprezar esse amor de Jesus que morreu na cruz do Calvário com o coração partido para te salvar e me salvar, nos salvar dos nossos pecados, por qualquer coisa desse mundo? Como assim? Sábado passado eu estive com uma equipe, eu quero pedir para o grupo entrar aqui agora, rapidinho. Ministério Raabe, fomos a um presídio, aqui, vizinho a nós. E esse grupo passou um ano inteiro indo a este presídio falar àquelas detentas, mulheres detentas do amor de Cristo Jesus. E eu tive a oportunidade de ir lá. Eu quero agradecer por terem me convidado, pastor Alemão, e líderes e membros do Ministério Raabe. Coisa linda, vem mais para cá, pastor, tem muita gente entrando. Olha que coisa linda. Nós fomos lá a esse presídio sábado passado, sábado de manhã. Vocês estavam aqui, eu estava lá com esse grupo foi lá. Coisa linda, Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu quero dizer para vocês que eu chorei a manhã inteira, Paulinha. Mulheres ali, não sei quantas, 60, 70 mulheres que estudaram a Bíblia durante o ano. E essa moça aqui, cadê? Essa moça aqui colocava aquele povo lá para cantar. E eu só vi canto como aquele quando eu estive em Angola. Eles fizeram tremer o presídio, aquelas mulheres. Eu vou confessar até uma coisa, tem uma música que eu não gosto muito. Posso falar, não? Sabe aquela Maranata, ora vem Senhor Jesus? A mensagem é bonita, mas eu não gosto muito dela. Mas eu comecei a amar aquela música. Durante a semana eu comecei, essa música aí, Cristian. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como é que diz? Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gente do céu, aquela mulherada cantava que parecia que os alicerces da prisão tremiam. Quase que eu vi um anjo chegando ali igual Paulo e Silas libertando todo mundo. E elas clamavam e lágrimas nos olhos e faziam assim com as mãos olhando para cima. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu chorei. Que eu pensei, por que eu não canto assim? Por que a minha igreja não canta assim? Porque eu sou um miserável. E a gente olha para essas pessoas e coloca elas de escanteio. Não, 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 não. Tivemos comissão semana passada, domingo passado aqui na igreja. Eu olhei para os meus líderes da comissão e disse assim: você precisa ir lá no presídio ver aquelas mulheres cantando, clamando a Deus. Eu não sou deste lugar, eu não sou desse mundo, eu não estou aqui por... Não. Só tem uma saída para você e para mim, só uma saída. É a gente olhar para a cruz e para o brado que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário, agonizante, morrendo com o coração partido. Jesus não morreu por causa dos pregos, não, ele morreu com o coração partido por causa do meu pecado. E eu olhar para a cruz e ver que eu preciso viver com o coração partido diante desse amor. E diante daqueles que estão ao meu redor sofrendo, sem julgar, sem dedo injurioso, sem rixa, sem palavra ferina, sem nada. O Alexandre vai cantar uma música agora. Pedaços. Talvez tenha passado um ano e a tua vida se tornou em pedaços, em frangalhos. Talvez você nem saiba ou soubesse disso. Talvez você nem saiba ou soubesse disso. Pedaços. Se a sua vida hoje está desgraçada em pedaços, você olha para isso tudo e você ouve a voz de Deus falando ao teu coração, dizendo: filho, arrepende-te, arrepende-te. Você precisa se arrepender.
Talvez eu esteja falando para alguém que nem vê o mal que tem feito na sua vida e acha que não tem por que se arrepender. Enquanto o Alexandre canta essa música, eu faço um apelo veemente em nome de Jesus ao teu coração. Feliz aquele, diz a mensagem, feliz aquele que já caiu, que já chorou, que já confessou os seus pecados, porque este foi alcançado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu vi isso lá no presídio. Eu vi com aquelas meninas. E eu sei que esse grupo aqui tem uma vida transformada porque tem ido lá. O presídio até fez uma menção honrosa ali à igreja, agradecendo por ele trabalho. Louvado seja Deus por isso. Enquanto o Alexandre canta, escuta o que eu tenho para te dizer. Teu marido não sabe qual é o pecado que você tem que se arrepender. Tua esposa não sabe. Teu pai não sabe, tua mãe não sabe, mas Deus sabe. E se você quer se arrepender hoje, que se colocando em pé em nome de Jesus, com o coração partido, porque o Espírito Santo do Senhor tocou o teu coração, eu clamo a você, se coloque em pé. Louvado seja Deus. Amém? Se coloque em pé. Se há alguém que precisa de arrependimento, receba a bênção e a graça do perdão, enquanto o Alexandre canta em nome de Jesus. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído num vazio. E o que você fez, Alexandre? Mas Deus me ouviu. Está ouvindo a cada um de nós agora, amém? Quando eu clamei, quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Receba a transformação nesse momento. Tão longe eu caminhei sem ter a Deus, até o respeito próprio eu perdi, Você está se sentindo assim? tentando procurar saídas, Não encontrava? mas nas mesmas armadilhas eu caí. A única saída é clamar. Mas Deus me ouviu Se arrepender. quando eu clamei, quando pequei. É sempre feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços, somente Deus quem juntou.
sabem disso. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus juntou. Amém. Glória a Deus. Se você hoje derrama lágrimas, saiba que você é feliz. Amém. Se você chora arrependido, tenha certeza que a graça te alcançou. Se você está com o coração partido, a olhar esse amor, saiba que os pedaços Deus juntou e Ele restaura tudo hoje na tua vida. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor um dia enviou o teu Filho para morrer por nós. Ele clamou a plenos pulmões na cruz. Ele foi abandonado e se sentiu abandonado para que nós hoje pudéssemos aqui receber essa restauração. Louvado seja, Senhor. Pai, em nome dEle nós te pedimos, não deixa que vivamos nesse mundo de forma displicente, sem ter um coração partido diante desse amor e nos compadecermos também com aqueles que estão ao nosso redor que sofrem. Transforma a vida dessa igreja, Senhor, a minha vida como pastor dessa igreja, a nossa vida, e prepara-nos para a volta de Jesus. Te pedimos humildemente em nome dEle, Pai. Amém, Senhor. Amém. Olá, não saia daí não, eu tenho um recado muito importante para você. Primeiro eu quero agradecer porque você esteve conosco assistindo mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sabe, muito melhor do que a gente assistir um culto, de conhecer da palavra de Deus, é saber que existe alguém que se preocupa conosco. Isso mesmo. Nós temos aqui na Igreja Central de Curitiba um grande ministério de oração com mais de 500 pessoas envolvidas nesse ministério, orando por todos os pedidos e também motivos de gratidão que são feitos através dos nossos internautas. Você que é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia virtual, que está em outra parte do Brasil ou também do mundo. Se você tem um pedido de oração, acesse o QR Code que aparece na tela ou o link na descrição, coloque ali o seu pedido e saiba que tem alguém orando por você. Nos encontramos no próximo culto. Até logo!